E já de volta ao Vivo em Cores, obrigado pelo seu carinho, por sua sintonia, por sua audiência. Esta é a Rede Século XXI e esse é o Vídeo de Saúde. Hoje, falando sobre hipertensão arterial. Você tem? Você sofre? Tem algum caso? Alguém na sua família? Quer alguma orientação? Tem alguma dúvida? Ligue para cá. 0800 777 0021 ou 19 38719620. Conosco hoje o Dr. Silvio Diopato, ele é médico cardiologista que está brilhantemente respondendo tudo sobre a pressão, hipertensão arterial. Então, doutor, assim, a minha leitura sempre foi 12/8, 12/8, quer dizer que é um sinalzinho de alerta aí. Eu posso diminuir, doutor, assim, mudando os hábitos alimentares, fazendo mais exercício, eu posso diminuir para 11/7? Ou uma vez que você está ali, acostumou, a tua própria pressão se acostumou naquele patamar, o que não pode é subir, né? Mas eu posso baixar, doutor? Mais importante do que perseguir o 11/7, né, é você acender um sinal de alerta que você precisa se cuidar para que a sua pressão não vá além de onde ela já está. Entendi. Com isso, a gente traz à tona a preocupação com a hipertensão muito mais cedo do que a gente trazia um tempo atrás. Consequentemente, se você busca um alvo de não permitir ir além do 12/8, você vai se cuidar melhor mais cedo. Então, quanto mais tempo você ficar livre desses níveis mais altos de pressão, com certeza vai te trazer uma melhor qualidade de vida, porque menos lesões em órgãos-alvos você vai ter. Então, o objetivo é esse. Mas, não, tem que ser 11... não, eu não posso deixar passar do 12/8. Essa é a mensagem mais importante. Não, está 12/8, eu não vou mais me preocupar. Não, você tem que se preocupar, porque é o momento de você fazer as atividades, fazer as mudanças que são fáceis de hábitos alimentares e atividade física, que vai permitir que você não chegue na vida adulta, aos 40 anos, aí sim você está hipertenso. Como é que a gente sente, doutor? Como é que a gente percebe? Existe algum sinal, por exemplo, que a gente está tendo um pico de pressão? Por exemplo, assim, o que a pessoa fica tonta, escurece as vistas, pode desmaiar, ou seja, o que é ali? Ou a gente sente, a pessoa sente que o sangue está numa velocidade no pescoço, enfim, como é que é? Os sintomas do pico hipertensivo é quando a pessoa sente algum sintoma do tipo tontura, ou escurecimento visual, ou alguns pontos brilhantes na visão, ou falta de ar. Isso e aí está associado com uma pressão alta, acima de 180 da pressão máxima, acima de 120 a pressão mínima, nós caracterizamos uma emergência hipertensiva. Então o médico tem que atuar porque aquele nível de pressão está trazendo alterações agudas, seja sobre o sistema nervoso central, seja sobre o cérebro. Tá certo? Algumas pessoas chegam no pronto-socorro, não, vou medir a minha pressão hoje, e vai lá e está 20, né? 200/120, e ela não está sentindo nada. Então, é uma emergência hipertensiva? Não, ela não está sentindo nada. Temos que abaixar rapidamente a pressão dessa pessoa? Não. Nós temos que abaixar, reduzir essa pressão progressivamente, seguindo alguns critérios, para que você traga esse nível de pressão para mais próximo da faixa da normalidade. Então, você pode ter, nos picos hipertensivos, você pode ter, sim, sintomas sobre o sistema nervoso central ou sobre o coração. Doutor, o fator emocional, por exemplo, assim, a pessoa chega no hospital, está nervosa, está estressada, está nervosa, de repente, assim, vai ter que fazer um exame, vai ter que tirar o sangue, fazer um exame de, um hemograma, enfim, ver um médico, jaleco branco, etc, etc. Assim. Há uma alteração emocional, uma carga emocional. Isso também incide na pressão, doutor? Sim. Existe uma entidade muito bem estudada, que é a hipertensão do jaleco branco. É a pessoa que chega no consultório, mede a pressão está alta. Sempre que vai no médico está com a pressão alta, mas quando ela mede a pressão no posto de saúde ou na farmácia, numa situação de tranquilidade, que ela sabe que ninguém vai pedir um exame, nem vai passar um remédio para ela, a pressão está normal. Então, essa é a hipertensão do jaleco branco, que é uma entidade patológica também e tem os seus tratamentos, e tem o diagnóstico.
Então, você pode ter, sim, a hipertensão do jaleco branco, ela tem a sua repercussão, evidentemente, menos intensa do que a hipertensão mantida durante todo o dia e a noite, etc. Entendi. Mas existe, sim, essa entidade, isso se dá por uma descarga adrenérgica e aí entra o estresse. Por que o estresse faz mal? O estresse é um mecanismo de defesa que os seres vivos desenvolveram ao longo da sua evolução. Então, na medida em que uma situação de risco se apresenta para você, Teu organismo fica... o seu organismo vai reagir ou para atacar ou para fugir. Seja as duas maneiras, é uma defesa. Ou você vai se defender fugindo do seu medo, agressor, pânico, etc. ou você vai reagir, né, contra aquela ação. Isso é o estresse. Ok. Nessas situações, o estresse é muito bem-vindo, ele é necessário, é uma ferramenta de defesa, de sobrevivência do ser vivo. Ótimo. Só que se você fica sob estresse a maior parte do tempo da sua vida, essa descarga adrenérgica, que não é tão intensa como numa situação de pânico, de um susto ou de um assalto, por exemplo, é lógico que essa descarga adrenérgica é muito maior do que aquele estresse cotidiano do trabalho, das contas para pagar, do trânsito, mas é um estresse que vai corroendo aos poucos. Ele vai mantendo a sua pressão num nível mais alto do que deveria ser o normal. E isso também é ruim. Por isso que o controle do estresse, como que é o controle do estresse? É aprender a lidar com as situações adversas. Com as situações adversas, colocar isso dentro de uma situação sob controle para que ele não produza uma descarga adrenérgica tão intensa durante tanto tempo, levando a essas alterações no sistema corporal. Qual é o melhor momento, doutor, durante o dia para fazer o aferimento, a medição da pressão? Por exemplo, a pessoa que fez o exercício, está lá ofegante, cansada, enfim, vai medir a pressão, é um valor. A pessoa que está mais calma, está estressada, é outro valor. A pessoa... Qual é o momento aí, doutor? Durante a manhã, porque acordou, dormiu, etc. Então está acordando. O meu momento para... Tem algum... Assim, a pressão, né, ela varia o dia todo, a todo momento. Entendi. A cada situação, ela vai se adaptar de acordo com aquela necessidade. Então, não há um momento ideal para você medir, porque aquele momento não vai, por exemplo, vou medir a minha pressão a hora que eu acordo. Ok, não, vou medir a minha pressão só a hora que eu durmo. Aquilo não representa a média do seu dia. Por isso que, quando o médico desconfia que o paciente é hipertenso, foi uma vez, 2 vezes a pressão está alta, ele vai pedir um exame que vai medir a sua pressão várias vezes ao longo das 24 horas, vai medir a cada 20 minutos. É um exame desagradável, né? Porque fica com o aparelhinho 24 horas, medindo a pressão a cada 15, 20 Como é que é o nome minutos. disso? MAPA, M-A-P-A, Tá. Medida ambulatorial da pressão arterial. Então, esse exame, esse método vai nos dar a média. De acordo com o momento do dia, a média da sua pressão vai ser diferente. Entendi. Ao longo do dia, sob situação de calor ou de frio, você caminhando, fazendo atividade física, existe uma média que é aceitável. Na hora que você está dormindo, deitado, relaxado, a sua pressão tem que ser mais baixa. Então, essas variações, elas existem e nós temos que estar a cada momento dentro dessas médias. Aqui. Agora, doutor, assim, de repente eu não vou lá no médico para fazer esse MAPA, né, esse mapeamento aí, mas eu tenho em casa, eu comprei na promoção aquele aparelhinho, então eu vou fazer esse exercício, cada meia hora eu vou lá e tem uma leitura diferente, esses aparelhinhos digitais aí que a gente vê e vou anotando. Isso como é que é para uma orientação para quem está em casa, doutor? É válido, é um método válido. Desde que não atrapalhe o seu dia a dia, o seu trabalho, a sua rotina e nem que... Mas são calibrados aqui lá, doutor? Esse é um problema, né? Esses aparelhos saem de fábrica, eles saem calibrados. Se ele tem o selinho do Inmetro, ele foi calibrado, ele respeita e está dentro das normas de construção do dispositivo. Fabricação. Exatamente. Porém, você, de tempos em tempos, o médico no consultório, nós temos que aferir os nossos aparelhos para ver se eles estão dentro da normalidade. Então, eles são enviados para a empresa, são aferidos e retornam.
Seria ideal, doutor Silvio, por exemplo, a pessoa que tem um aparelhinho em casa, quando vai lá no médico, vou lá com o doutor Silvio, que vai fazer aquela leitura mais precisa, eu posso levar o meu aparelhinho para o médico ver se está batendo, doutor? É uma forma de você calibrar o seu aparelho, ou seja, eu estou calibrando o meu aparelho pelo aparelho do médico, tá certo? Se as medidas estão muito dissonantes no mesmo momento, alguma coisa está errada, tá certo? Geralmente então, o do médico não. O do médico não, nunca está errado. Graças a Deus. Então, e nós médicos também, não sei se vocês já repararam, nunca você entra no consultório e o médico já mede a sua pressão. Entendi. Habitualmente o médico conversa, bate um papo, relaxa, põe você deitado, vai medir a sua pressão deitado, vai medir a sua pressão em algumas situações. Se é uma pressão absolutamente normal, não, mas se a pressão está alterada, medir a pressão deitado, sentado e em pé, para ver se você tem uma resposta do sistema autonômico preservada. Então, nós temos que dar um tempo de acomodação. Entendi. Né? Mesmo entre uma medida e outra, existe um intervalo de tempo que você tem que esperar. As pessoas vão começar a interagir, isso mesmo, fazendo sua pergunta aqui. A nossa amiga Delina Sudário Machado, de Itaúna, Minas Gerais. Obrigado, dona Celina, que Deus abençoe a senhora. Ela tem 72 anos, toma meu medicamento para pressão alta e gostaria de saber por que a minha pressão, diz ela, sobe só à noite, quando deveria ser o contrário, doutor. Talvez seja sobe à noite porque antes ela não relaxou ainda, etc. É a nossa amiga Celina, doutor. Celina, legal, Celina. É muito interessante a sua pergunta, porque como o Frei acabou de citar, à noite a tendência é ter um descenso da pressão, principalmente na hora que nós dormimos. Então, precisa ver em que momento da noite ela está medindo essa pressão. Não seria de se esperar isso. Pode ser que ela tenha algum problema, alguma desautonomia, né, como nós falamos antes, ou ela mede essa pressão em algum momento que está relacionado com algum tipo de estresse, as tarefas de casa, tem que fazer a comida para o filho que vai para a escola, está atrasado, e o filho tem que dar banho, não sei. Então, nós precisamos averiguar o porquê da sua pressão estar mais elevada à noite. Não é normal, principalmente se você está tomando remédio. Então, talvez esteja faltando a dose do medicamento à noite. Isso o seu cardiologista vai poder averiguar, inclusive com o mapa. Entendi. Aquele exame que eu falei, ele vai poder analisar a resposta do tratamento, se ele está eficaz ao longo das 24 horas ou só num período. A pessoa pode ter, doutor, já que à noite a tendência é diminuir, estacionar, relaxar, mas ela pode ter um pico de pressão enquanto dorme? Pensa um pouquinho, doutor, pense nisso. Então, nós temos mais um BT sobre mitos e verdades sobre hipertensão e depois os mitos e verdades. A gente vai para o intervalo, na sequência o doutor vai responder se à noite a pessoa pode ter, enquanto dorme, um pico de pressão e quais são as suas consequências. Vamos aos mitos e verdades. A pressão arterial, 90% da causa da hipertensão arterial é de origem genética. A hipertensão arterial, habitualmente, ela não tem cura, porque quando é de origem genética, você não tem um remédio que vá mudar a expressão genética do gene, a expressão no corpo, no fenótipo, no exterior. Não, isso não é verdade. Qualquer pessoa corre o risco. A hipertensão não escolhe data, cor, idade. Qualquer pessoa, o jovem, temos N casos de hipertensões resistentes graves em jovens.